Olá, boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez. Quarta-feira é o nosso dia, são 8h05. O programa Boa Vida está ao vivo na sua casa. E com certeza hoje você vai adorar, porque são temas que a gente precisa saber. Nosso primeiro assunto é sobre sinusite. Porque eu convivo com o Matheus, meu filho, já há 10 anos, e o Matheus tem uma susceptibilidade de acumular secreção aqui e se a gente deixa, forma a sinusite. Então, esses dias atrás, eu estava, assim, conheci por acaso um especialista da otorrinolaringologia, que é uma pessoa que me chamou muito a atenção, por alguns motivos. Primeiro que ele passou por mim, olhou para mim e falou: você é do programa e eu vejo o seu programa, eu queria que você visse um caso que aconteceu e que é muito interessante. Então eu entrei no consultório dele, entre uma consulta e outra, e ele me mostrou uma cirurgia de sinusite, uma cirurgia para tentar tirar uma secreção, ele vai explicar direitinho para você, de uma paciente que tomava antibióticos sem parar e não arrumava, não consertava e não terminava com aquele problema. E aí ele foi descobrir que a causa daquela sinusite era uma sinusite causada por fungos. Então ela podia tomar antibiótico sem parar, que não ia adiantar nada. Então ele tirou, fez a raspagem daquela secreção e tirou todos os fungos. Então, para a gente ter, eu falei: doutor, mas é muito impressionante, porque as pessoas não sabem disso, as pessoas não sabem a causa, de repente, de uma retenção de uma secreção, e muitas vezes elas vão para o tratamento errado. E quem tem sinusite sabe que é insuportável, fica tudo tampado, é um horror, a pessoa dorme mal, respira pela boca, enfim. Nosso convidado de hoje é o doutor Luiz Mário. Boa noite, doutor. Como vai? Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui. E aí, o que aconteceu? Eu rapidamente liguei para ele e falei: o senhor é meu convidado, porque a gente precisa falar isso para as pessoas. Eu tenho certeza que esse programa vai ser muito útil para as pessoas. Daqui a pouco a gente começa a nossa entrevista. Isso, todo prazer. A segunda entrevista também é muito especial. A gente está trazendo aqui o Su, do Su Beauty. Su, boa noite para você. Prazer tê-la aqui. O Su está acompanhado da Raquel Pacheco, que é sua cliente. A Raquel é auxiliar administrativa do Empório Mix, do Flávio Rego, que é um amigo nosso também. Então, o motivo do Su estar aqui é também por uma manifestação das pessoas que entram no meu site. Tem uma mulherada danada perguntando sobre escova progressiva, sobre transformação, como domar um cabelo que está mais rebelde ou um cabelo que está muito ressecado por química. A progressiva, é bom fazer, é ruim, o cabelo quebra, eu posso ficar careca? Então são dúvidas para o Su. Ele vai tirar todas essas dúvidas na segunda parte do nosso programa. Então, Boa Vida está demais. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco voltamos, começando com o doutor Luiz Mário. Até já. When I saw the break of day. O programa Boa Vida está de volta. Hoje nós vamos mostrar uma incrível cirurgia de sinusite fúngica. É uma cirurgia que eu quero muito que você veja. O nosso convidado é o Dr. Luiz Mário da Costa. Ele é otorrinolaringologista e vai falar de um assunto que eu tenho certeza que muita gente tem, que é a tal da sinusite. Doutor, o que é a sinusite? A sinusite é uma inflamação dos seios da face. O mais importante deles, o seio maxilar, que é o mais exposto durante a respiração. Então, porque existe um caminho. Eu achei tão interessante aquele nosso encontro, porque primeiro que eu senti que o senhor tem paixão pela sua profissão. Isso já me conquista de cara. Porque eu gosto, eu acredito nas pessoas que trabalham com amor. E segundo, porque eu vi o tanto que o senhor é curioso e o tanto que o senhor grava as cirurgias, faz muita cirurgia por videolaparoscopia, não é? A videoendoscopia. Videoendoscopia. Essa cirurgia ela foi desenvolvida há uns 30 anos já, não é tão nova assim não. E essa cirurgia, a gente utiliza os endoscópios que conseguem chegar dentro do nariz, naquela posição onde se encontram os seios.
Eu sei. Então, a cirurgia é uma inflamação das vias aéreas. Dos seios da face que estão comunicando ao nariz. Ao nariz. E... A rinite é uma inflamação nasal e a sinusite do lado do nariz. Hoje a gente considera rinocinusite. A sinusite sozinha não é mais aceita, é rinocinusite. É porque, na verdade, a sinusite já é uma infecção. Uma inflamação ou uma infecção. O que acontece é que as pessoas tratam sinusite normalmente com antibióticos. E nem toda sinusite pode ser curada com antibiótico. Então vamos falar quais são os tipos de sinusite. Bem, a sinusite mais comum é a sinusite catarral, aquela sinusite gripal, sinusite catarral aguda, que passa junto com a gripe. Após uma gripe, as pessoas podem desenvolver a sinusite bacteriana, que é a mais conhecida, que os médicos utilizam antibiótico e descongestionantes para curar aquela sinusite bacteriana. Então vamos falando de uma por uma? Uma por uma. Essa sinusite que é a comum, que ela vem através de uma gripe, certo? Essa é a sinusite gripal, que não necessita de tratamento para combater o próprio vírus, porque é vírus. É vírus e depois de um tempo, a sinusite e a rinite acabam, basta o tratamento sintomático. Mas se, por acaso, nesse meio de campo aí, desenvolver uma sinusite bacteriana... Depois de um tempo não há uma melhora, o paciente piora e a gente aí faz os exames e descobre uma sinusite bacteriana. Certo. Então, a pessoa gripada, é interessante que ela mantenha o nariz limpo. A pessoa cuida dos sintomas que mais incomodam, que é a obstrução, febre ou não, a pessoa hidrata bastante o nariz, utiliza soluções salinas e aguarda que depois de um tempo vai passar. Vai passar. Isso quando é virótica. Quando é. E quando, secundariamente, passa a se ter uma sinusite bacteriana, o sintoma não melhora e o médico descobre isso e começa um tratamento com antibióticos, corticoides, congestionantes e cura a sinusite bacteriana. Porque é interessante, na verdade, fazer com que essa secreção saia dali. Exatamente. Não é? Porque quanto mais ela está ali acumulada, mais as bactérias estão se proliferando. Isso. Certo? E isso, os pediatras, os clínicos, conseguem facilmente curar esse tipo de sinusite bacteriana. Ok. Próximo, mas qual é? Algumas pessoas têm algumas alterações anatômicas e também, em alguns casos, aquela sinusite que você viu comigo, que é a sinusite fúngica. As alterações anatômicas, muita gente tem o que se chama de desvio de septo, não é? Isso. Essas alterações se chamam desvio de septo? Uma delas é o desvio de septo, a outra alteração é uma hipertrofia das conchas nasais. Cornetos? Dos cornetos, ou conchas. Que é o caso do Matheus, que Exatamente. É o meu filho. E aí não se consegue eliminar o muco, que é uma secreção natural que a gente tem. A gente produz o muco justamente para fazer a limpeza das vias aéreas. Mas como os cornetos estão ali hipertrofiados, o muco não sai. O muco fica retido. Fica retido. Pelo desvio de septo, por pólipos que podem surgir no meato médio. Então as pessoas não conseguem eliminar esse muco. Então, esse aqui é difícil. Esse muco normal, ele é eliminado normalmente pelo batimento dos cílios. Então, a gente tem que ter esse muco eliminado em direção à rinofaringe. Quando esse muco é retido, propicia infecções.